Boa noite, amigos da Tribuna Tricolor. Estamos começando um pós-jogo da Tribuna. Pois é, né, galera? O que a gente falou no pré-jogo realmente aconteceu. Binacional 2, São Paulo 1 de virada. São Paulo realmente um jogo patético, um jogo tenebroso do São Paulo. E o que fica claro é que o gênio, para muitos, o Guardiola do Brasil, o Diniz, não estudou o time do Binacional. Não estudou o Binacional. Tudo o que aconteceu, que poderia acontecer, que nós falamos no pré-jogo, aconteceu no jogo. E, aliás, Fabão, Opa! boa noite. Daqui a pouco eu faço os 12 abraços, mas o pessoal fala, né? Tem torcedor que trouxe contra só para falar, eu disse. Bom, em primeiro lugar, ninguém trouxe contra, muito pelo contrário, né? Esse é um argumento ridículo. Quando você critica, ao invés da pessoa rebater o seu argumento com outros argumentos, eles apelam para esse tipo de coisa que você torce contra. Então, ninguém que está falando, eu disse. Nós estamos dizendo, nós não somos nenhum gênios. Assistam, por favor, o pré-jogo. Entendeu? O cara mandou gente para assistir o Binacional lá. Nós estamos aqui no Google, no YouTube, né? E cantamos a bola. Isso não é ninguém, é para mostrar a incompetência da comissão técnica do São Paulo. Não somos nós. Muito pelo contrário. Só isso. Não, exatamente, Texas. O que nós falamos do artilheiro do time do Nacional, o Rodrigues? Nós falamos. Não, nós dissemos. Bom, primeiro, boa noite a vocês dois. Fabão, não deixei nem você complementar o. Então, boa noite para o Rodrigo, para o Edu Morato, para o Renan Oliani, para o Joás Juan Mimilstra, Fernando Lucila, seu Alberto Poletti, grande abraço. Nando tá mandando bem nos comentários, como sempre, Nando. Um grande abraço. Esperamos você aqui de volta. Então, o que a gente falou no pré-jogo foi o seguinte. Primeiro, o Fábio estudou o Binacional muito bem desde o sorteio. Para quem nos acompanha, nós fizemos um programa no dia do sorteio, após o sorteio, para falar de cada time. O Rafa falou do River, eu falei do LDU, o Fabão falou do Binacional. Eu recomendo a vocês que voltem e olhem, que se vocês pegarem esses dois jogos, a gente pesquisou muito. Então, o que nós falamos no pré-jogo? Algumas coisas. Hora é feito por dois times. Vamos chutar de fora da área. São Paulo deu muito poucos chutes de média e longa distância. Eu lembro do Hernanes no final que o goleiro pegou. O que nós falamos? Não inventem de avançar os laterais. Joguem no 4-4-2 ou até no 4-3-3, mas deixe os quatro atrás fixos. Você vai jogar na altitude. Não deixe tomar bola nas costas. Como que saiu o gol? Bola nas costas do Igor e dos zagueiros mal posicionados também. Então, e outras coisas, toque de bola, São Paulo tem que ser objetivo, não foi. Então, são coisas simples. O São Paulo estava tomando sufoco nas costas dos laterais em todos os jogos do campeonato. Só que Libertadores é outra coisa. Libertadores, você bobeou, só toma gol mesmo. Não tem adversário, é Libertadores. 4.000 metros de altitude. Não souberam dosar, e o São Paulo sofreu o que sofre sempre. O São Paulo, em 800 metros do nível do mar, que é a cidade de São Paulo, Morumbi, o São Paulo sofre e cansa. E o São Paulo, bom, chegou em cima da hora. Isso, você tem duas vertentes aí de como se adaptar para a altitude. Chegar em cima da hora, que muitas vezes pelo calendário é a única solução, ou você chegar 10 dias antes, uma semana, e se aclimatando. O São Paulo tinha jogado contra o Oeste no dia 22, certo? De fevereiro. O jogo contra a Ponte Preta foi agora no domingo. Para que mandaram o time reserva, o titular do São Paulo, para jogar contra o vice-lanterna do campeonato? Por que não mandaram o time para lá, para o Peru, para se adaptar? Uma pergunta. Por quê? Podia ter sido melhor, podia ter... Ou como não podia, mas é uma alternativa. Você vê que tem outra coisa que na altitude, além do pulmão, é a questão da bola. Vocês podem notar que no primeiro tempo, um monte de passe do São Paulo foi errado por conta disso. O cara não dosava a força na bola, a bola é muito longe.
chegando em cima da hora não dá tempo de fazer isso. Então também tem essa questão. O preparo físico do São Paulo melhorou muito com o filho do Turíbio, principalmente na questão, preparo fisiológico, principalmente na questão das lesões, né? Que diminuíram. Mas o São Paulo tem ainda dificuldade com os 90 minutos e hoje não foi diferente com a atitude. Então, faltou, acho que, planejamento, faltou o técnico, na minha opinião, ter pesquisado melhor o time adversário, né? O Polar, depois que entrou jogador veloz, como nós falamos, o Fábio falou que conhece melhor, o Binacional falou, e foi você faz 1-0 na Libertadores. Bom, primeiro, gols perdidos, seu Pablo é um absurdo, mas só uma coisa interessante, gol perdido é coisa do jogo. Eu quero te fazer uma pergunta, quem que escala o Pablo? É você, Rafa? É você, Fabão? Sou eu? Não. Não. O cara perde gol atrás de perder gol e é escalado. Não, como é que o técnico não é culpado se ele escala o cara de titular? Por que não entrou no 4-4-2, como falou o Rafa? O que o Everton fez para não ter um minuto para jogar? O Everton é pior que o Pablo? O próprio Toró é pior que o Pablo? O Cone é pior que o Pablo? Então, se o Pablo perde gol atrás de perder gol, não para de perder gol, quem escala? É que existe hoje, infelizmente, uma coisa que é quase uma seita. É um negócio radical em relação à defesa do Fernando Diniz. Eu até evito falar do técnico, mas eu nunca, nem o Tele ouvi com essa proteção, nem o Rogério, nem o Muricy. Existe um negócio assim, é quase que uma idolatria, é um negócio xiita. E eu quero me ater aos fatos. São Paulo fez 3 jogos, o Nando falou, São Paulo fez 3 jogos esse ano que importa, certo? Nenhuma vitória, 2 empates, 1 derrota, 1 gol marcado, 2 gols sofridos. É o que importa. Os 2 clássicos e o jogo de Libertadores. Pode ganhar de 19-0 dos outros. Eu quero que ganhe, lógico, o resultado é importante, mas eu quero que ganhe título, que obtenha resultado que importe. Não adianta ganhar de 50-0. E detalhe que o São Paulo da Ponte Preta jogando com 1 a mais, desde os 8 do segundo tempo, quase tomou empate. Em todos esses jogos, o São Paulo passa o mesmo sufoco porque não sabe se defender. Como lembrou o Nando, falou do Gesualdo Ferreira, técnico do Santos, que disse isso. Em Libertadores, você tem que saber defender. Defender é uma arte, e é mesmo. E não me importa jogar bonito, hein? Na atual situação que o São Paulo está, eu quero ganhar. Se jogar bonito, melhor ainda. Criar oportunidade significa gol? Não, né? Tem que botar a bola para dentro. Então, é isso. Eu acho que faltou preparo para o São Paulo. Técnico, físico, e faltou preparo técnico mesmo. E faltou atitude na altitude. Perfeito. Perfeito, Texas. Faço das tuas as minhas palavras e pessoal que defende o Fernando Diniz, que acha que a altitude é culpada, a bola que é redonda, o campo que tem buraco, que atrapalhou o São Paulo. Analise o jogo completo. O Fernando Diniz, ele não estudou como devia o time do Binacional. Ele subestimou o Binacional. Porque qualquer um... Nós aqui, o Texas falou bem, nós pesquisamos o Binacional no Google. Ele subestimou o Binacional. Porque um time com 10 anos de existência, ele achou que ele se acha o Guardiola brasileiro, entendeu? E ele achou que o time ia chegar lá, ia ganhar a hora que quisesse. O time que não chuta no gol, aproveitando um local onde o ar é rarefeito, a bola pega a velocidade, o cara não testou o goleiro do Binacional. E era fraco, hein? Que o goleiro era fraco, ele soltou um monte de bola, o goleiro dele fez uma boa defesa no chute do Hernanes, mas ele fez um monte de pataquada. E o Volpi tá meio seguro nos últimos jogos, aquele gol da Ponte ali, eu acho que ele não foi bem na bola, talvez tenha sido falta, mas achei que ele... E no gol no meio das pernas é sempre o gol
Né? Não vou tão longe. O São Paulo, o Fernando Diniz hoje tem emprego por causa do Volpi, melhor jogador de São Paulo, tá? Então, eu só acho que ele, no Volpi que a gente conhece, teria defendido essas bolas. Eu acho que eu só quero, pelo amor de Deus, hein? Não, mas porque o gol que a gente tomou da Ponte lá pode ter gerado realmente um pouquinho. Ele hesitou um pouquinho na saída. Não foi frango, não foi nada. Mas são coisas que o Volpi normalmente, são bolas que normalmente ele pegaria, né? Não. E também você tem que descontar, no caso do jogo de hoje, a altitude que a bola pega, a velocidade, o área rarefeito e tudo mais. E o cara do segundo gol do Binacional pegou a bola no meio de 5. Gol de PlayStation. Né? 5 foi algo assim. O cara pegou na lateral, mais uma vez, jogada pelas foi fechando pelo meio. Foi fechando pelo meio, ninguém deu combate, ninguém marcou o cara, marcaram de longe. O cara chutou e fez o gol. Mas é uma vergonha. É um absurdo. A defesa do São Paulo, ela marca de longe. O Arboleda e o Reinaldo, parece que eles têm comichão, que eles não conseguem ficar fixo numa posição, velho. Um vem pelo meio, outro sai correndo que nem Parece uma pelada. Exatamente. Eles não conseguem guardar posição. Eu nunca vi um negócio desse. Não tem obediência tática. Esses caras... eu acho que não tem tática. Boa, não é obediência. Não tem tática. Não tem tática, exatamente. Devia ter fechado o time lá atrás, fez 1-0, fecha lá atrás, bola pro Bato que o jogo é de campeonato. Pra que você vai ficar saindo pro ataque? Você tá ganhando um jogo. Ele fez tudo ao contrário. Eu tô falando por causa da altitude. É que o São Paulo não sabe defender. Exato. Porque o São Paulo só quer atacar de maneira insegura. E mesmo assim, o ataque, ele é infrutífero. Não faz gol, muitas vezes aquela posse de bola. O São Paulo precisa aprender a defender, gente. E nós no intervalo do jogo, o Tribuna gravou um vídeo e postou no Twitter, onde nós falamos que os 3 gols que o São Paulo perdeu no primeiro tempo iam fazer falta. Pois é. Fazer falta. E o que aconteceu, todo mundo viu o que aconteceu no segundo tempo. Rafa! 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 Um abraço pro Rodrigo, pro Nando, pro Edinho, Vitor, Eli. Edinho, cria vergonha na cara e vem fazer o programa, Edinho. Na LDU. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, assim, no meu entendimento. Os gols que a gente perdeu no primeiro tempo fizeram falta? Óbvio. Era para ter terminado o primeiro tempo 4-0. Foram gols, assim, foram lances, possibilidades de gol muito claras que a gente perdeu. Displicência do Pablo, falta de categoria para concluir a jogada e displicência do Antônio. Só que isso já é sabido, né? Isso daí não foi no jogo de hoje simplesmente que aconteceu. Tem acontecido isso ao longo do ano. Já é entre aspas, uma desculpa utilizada para dizer que o São Paulo não está convertendo em gols o esquema tático do Diniz. Bom, a gente falou antes, né, que a altitude seria o grande diferencial desse jogo. Por quê? 4.000 metros não são 800 metros, não são 2.000 metros. 4.000 metros é uma coisa que, em 45 minutos, faz uma enorme diferença para o atleta, principalmente para o atleta profissional. Fato é que o Bruno Alves precisou botar oxigênio para terminar o jogo sentado no banco. Qual que é o grande problema? Que eu identifiquei, assim, a gente estava conversando nos nossos grupos. O Fernando Diniz, ele não teve um planejamento de jogo. Eu não estou criticando mais o esquema tático do Diniz, tá? Não, a questão não é o esquema tático que ele utiliza ou ele utilizou. A questão é o planejamento de jogo. Devido às circunstâncias, o time do Binacional é um time rápido, acostumado a jogar naquela altitude. Nós fomos jogar numa altitude que nós não estamos acostumados.
jogadores mal preparados fisicamente para este nível de campeonato que a gente precisaria ter. Isso não é de hoje, é histórico. Você deveria ter um planejamento. Nós encontramos um gol pela qualidade técnica do jogo. Tem que se reconhecer que foi uma boa jogada do ataque São Paulo. Daniel Alves, Pablo e Pato. A gente tem que reconhecer isso. Lógico. Fizeram uma boa jogada, fizeram o gol, fizemos 1-0. Perdemos diversos gols ao longo do primeiro tempo. O que o São Paulo deveria ter feito? Olha, eu estou ganhando de 1-0 fora de casa, numa situação extremamente adversa, que era por conta da altitude. Seguro meu time. Hoje o Diniz, o time do São Paulo, deveria ter utilizado o esquema tático que o Diniz utiliza desde o ano passado. Tocar bola, segurar o time mais atrás, não propor o jogo. Nós deveríamos poupar os jogadores. Tanto é que o Daniel Alves hoje é o retrato. Muita gente está falando que o Daniel Alves fez uma péssima partida. Na minha opinião, na verdade, ele foi inteligente. Ele viu que ele não teria físico suficiente para jogar como ele estava jogando no Paulista. Ele não conseguiria chegar na nossa defesa para pegar a bola e correr até geralmente a área do adversário. Ele permeou mais as duas intermediárias. Ficou mais na intermediária adversária e voltava para a nossa intermediária. E com isso liberou o Tietê e os outros jogadores. Parece que ele jogou mal? Parece. Só que ele concluiu o jogo muito mais inteiro que os outros jogadores. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que faltou planejamento de jogo. Fazendo um paralelo, o River, ele está numa decisão no Campeonato Argentino, na Copa da Argentina. Certo? Argentina com Boca. Última rodada no fim de semana. O que ele fez? Olha, eu vou utilizar a possibilidade de jogar os meus jogadores reservas na LDU, jogando fora. Não vou desgastar meu time, não vou fazer com que meu time corra o meu time titular, obviamente. O São Paulo deveria... Rafa, desculpa te interromper, mas você veja a diferença de um clube que é organizado versus o São Paulo. A prioridade. Os caras estão disputando um campeonato argentino que eles não ganham já faz algum tempo, se eu não me engano, o River. O que fizeram? Botaram o time reserva na Libertadores, porque eles confiam no time. O São Paulo volta numa Libertadores, depois de muito tempo, vai jogar na altitude. O que o São Paulo faz? Bota os titulares para jogar contra Black Bridge no Morumbi. É a diferença da mentalidade de vencedor de cada clube. E o River perdeu, era um jogo que nem com os titulares talvez eles tivessem dificuldade, mas eles priorizaram. Como eles poderiam ter feito o contrário? O São Paulo vai botar o time titular para ganhar do vice-lanterna do campeonato. Você me lembrou uma coisa que é o seguinte, planejamento. O River está planejando 5 jogos. O River fez um planejamento de 5 jogos. Ele considerou perder o primeiro jogo para recuperar os pontos suficientes para classificar nos outros 4 jogos. O São Paulo é o que você falou. Botou o time titular para jogar domingo e hoje, na quinta-feira, em 4 mil metros de altitude. Não faz muito sentido. Então, assim, as desculpas que o São Paulo poderia utilizar, perda de gols, como vocês falaram, não pode ser mais utilizado. Não é de hoje, não foi uma fatalidade, o São Paulo estava fazendo muitos gols e hoje ele não fez. Não. O São Paulo criou, como dizem que tem criado ao longo do tempo, e continua não fazendo gol. Tem só esses atacantes? Não tem só esses atacantes. Então é culpa de quem escala. Começa por aí. Segundo, você tem a questão da altitude, que é imponderável. Todo mundo já sabia. Se você estuda minimamente a jogar na altitude, como nós fizemos o nosso pré-jogo, você saberia que no segundo tempo o time ia morrer. O que é normalíssimo. Todos os times que vão jogar em altitude morrem no segundo tempo. O que a gente deveria ter feito? A gente deveria ter segurado o nosso time. É feio defender, mas a gente precisava dos pontos. Eu não acho feio defender, eu discordo, Rafa. Eu acho que defender é uma coisa... Veja a mentalidade. Por exemplo, na Itália, o futebol italiano, eles são
focados na defesa. Eu acho que você tem que saber fazer as coisas, né? Uruguai, futebol uruguai, seleção uruguai joga assim. Né? Que eu estou... É que existe um preconceito. Considerando que a maioria acha que defender é feio, sim, tudo bem. Que o time do Aguirre era feio de ver jogar, tudo bem. Mas ele tinha uma consciência tática de jogo. Ele planejava o jogo dele. E situação do jogo também. Não só o planejamento, como a execução. Você saber mexer no time, você saber, por exemplo, você tirou o Pera de Pablo, eu colocaria o Luan para segurar lá atrás. O Lisiero poderia ter entrado jogando. Alguns exemplos. Aí, no fim, aquele desespero, ele me tira o Bruno Alves para pôr o Hernanes. Cara, para a gente tomar, assim, a possibilidade de a gente tomar mais um gol, porque hoje era o dia da gente fazer saldo. Ontem o River perdeu 3-0. Foi 3-0, não foi? Perdeu 3-0 da LDU. Podia ter sido hoje mais, hein? Belo time a LDU, pelo menos lá. Vitalidade, velocidade, vão para cima, em 3 toques, estão na cara do gol. Cuidado, hein? Cuidado no Morumbi, hein? Hoje era... Porque, reconhecidamente, o Binacional é o pior time do grupo. Sei não, hein? Vamos lá. Em tese, é o pior time. O time custa 3 milhões, cara. O time custa 3 milhões. Nenhum dos outros três é só isso. Então, assim, a gente não poderia ter perdido ponto. Eu acho que o empate seria excelente para a gente. Primeiro jogo da Libertadores, a gente jogou domingo com o mesmo time, altitude. Então a gente precisaria ter feito esse planejamento de jogo. Não fizemos. Botamos o time para frente, tomamos um gol logo no início do segundo tempo, desesperamos e quisemos fazer um segundo gol e acabamos tomando. Por quê? Nosso time estava postado muito à frente, só que nós não tínhamos físico para isso, a gente não tinha condições físicas, e não é por falta, nem só falta de preparo, é por conta da altitude, que não pode ser utilizada. São duas coisas que eu estou falando. A perda de gols e a altitude não podem ser utilizadas como desculpa quando você diz que estudou o adversário, estudou o local da partida e já sabia de tudo isso antes. E quando você tinha 10 dias para mandar o time para se aclimatar? No pré-jogo nós falamos, vamos botar no início o time mais rápido para a gente poder tentar fazer o que a gente fez, até fez um gol, mas a gente poderia ter feito 2 ou 3 ou 4. Foram mais 3 chances claras que a gente poderia ter feito gol. Poderia ter virado 4-0 no primeiro tempo, que virasse 3-0, a gente tinha liquidado o jogo. A gente seguraria o time para trás. O erro maior que eu acho, ainda que com 1-0, foi a gente, no segundo tempo, a gente querer partir como se a gente estivesse perdendo o jogo. Tanto é que os nossos gols, os gols que nós tomamos, a defesa estava extremamente exposta. Mais uma vez, a defesa extremamente exposta. Você falou tudo. Se fosse para o São Paulo tomar riscos, e tomou até, era no primeiro tempo, enquanto tinha fôlego para isso. Depois, e mesmo assim no primeiro tempo, eles tiveram várias oportunidades nas costas do Reinaldo, no segundo eles foram para cima do Igor. E você prova que o técnico do Binacional estudou muito bem o São Paulo, porque eles jogaram o tempo todo. E nós aqui, os reis do Google e do YouTube, falamos, os caras são rápidos, vão jogar pelas laterais. O mundo sabia disso. O Diniz, ele não tem convicção nem do que ele pensa. Porque é o seguinte, ele é um cara que ele sabe as deficiências que nós temos na lateral esquerda. Será que ele sabe? Tenho minhas dúvidas se ele sabe, porque acho que para ele, Reinaldo é o novo Serginho, né? E o Igor Vinícius, ele não é um lateral de marcação, ele é um lateral de apoio. Tanto que, na minha opinião, o Juan Fran fez uma baita falta hoje. E o Juan Fran, ele seguraria o jogo ali. Eu ia falar isso, Fabão. O Juan Fran, hoje, embora não seja um jogador de um primor técnico, de avanço, ele tem uma consciência tática muito maior do que o Igor Vinícius. E hoje era o jogo de consciência tática, de saber o que você estava...
onde você estava jogando, saber o que você precisava fazer para manter o resultado. E é uma coisa que é inadmissível, é você ganhar de 1-0 a 4 mil metros de altitude, você tomar contra-ataque, gol de contra-ataque. Não existe isso. É tomar um gol de uma bola parada, entendeu? Não, você toma um contra-ataque, 4 mil metros de altitude, você tá lá querendo fazer 5, 6, sendo que perdeu. Então, tinha que tomar, e tomou risco no primeiro tempo, correu o risco no primeiro tempo, porque tinha gás. No segundo tempo, gente, segura. É Libertadores, cara. O São Paulo vai fazer 6 jogos. Nós perdemos 1 já. Quando tem que segurar... 5 jogos, né? Não. São 4 no grupo? Ah, não, são 6 jogos, 6 jogos. 3 idas, 3 voltas, Então, o 1-0 era preciosíssimo. Cara, até o empate. E até o empate. Depois foi continuando para cima, a mesma coisa. Entendeu? É o que eu não entendo. Até na época do Tele. Porque hoje em dia se tem aquele mantra que não tem mais bobo no futebol, porque vão jogar isso na internet. Tem sim. O São Paulo. Mas vão jogar isso na internet, de que não tem mais bobo no futebol, etc e tal. Se não tem mais bobo no futebol, seja inteligente. Assuma as suas deficiências. Hoje o fôlego era uma deficiência, que não era a responsabilidade nossa, da circunstância do jogo. E as pessoas, não, mas o técnico não tem culpa por causa da altitude. Gente, altitude é planejamento. A altitude está lá, você tem que trabalhar com ela. Você tem que programar, planejar o seu jogo para que os efeitos da altitude não sejam piores, né? Corra enquanto você tem um pouco de gás, que é o primeiro tempo. Segura depois. Você não pode ir que nem uma vaca louca. Então... Exatamente. A falta... Eu vou dizer uma coisa aqui. A comissão técnica do São Paulo não tem um mínimo de humildade para saber as suas limitações, as limitações do time, e jogar com essas limitações. Fica essa ideia de futebol bonito, bem jogado, com tic-tac, com o Diniz, que para mim é tic-tac, entendeu? O São Paulo... Aliás, nós estávamos à margem do rio Titicaca. Lago. Lago. O São Paulo não tem jogador, Diniz. Entenda. O São Paulo não tem jogador para fazer esse estilo de jogo que você quer enfiar na cabeça de todo mundo, que é o esquema de jogo funcional no São Paulo. Não tem lateral. O lateral esquerdo é uma piada. O zagueiro central é horroroso. Eu adoro vestir camisa de rival. É uma piada que não sabe marcar, que marca longe. Então, cara, entenda a limitação que o time tem. Você não tem variação tática, Diniz. Você é um técnico de um estilo de jogo só. Pois é isso hoje que foi o problema. Certo? Você tem que saber jogar, você tem que saber se defender. Você tem que usar circunstâncias. É o planejamento e o gerenciamento do jogo. Óbvio. Era para ter começado com gás total nos primeiros 20 minutos. Até começou. Até o começo foi bom. Não, então. E segurar os outros 25. Havendo a possibilidade de fazer gol como aconteceu, você faz. No segundo tempo, já era para você ter segurado. Não era para você ter se exposto. Ah, é feio. Vamos supor, é feio você jogar defensivo. Gente, nós estamos jogando numa altitude desumana. Feio é perder e quebrar mais um tabu. A primeira derrota do São Paulo para um time peruano na história. Faça um exercício. Isso é feio. Fora isso aí, que para mim é o top 2 dos vexames, que o top 1 é, sem dúvida nenhuma, o Talheres do passado. Mas faça um exercício de imaginar o Binacional jogando Paulista. Ele é um time tão melhor do que a Ponte Preta?
Não. Não é. Não. Não é. Tanto é que enquanto nós tivemos fôlego, nós dominamos a partida. E eu tô falando isso, gente, assim, não é com raiva, não. Juro por Deus, eu tô triste que a gente poderia ter saído ali com um resultado positivo. Embora eu achasse que o resultado de empate seria espetacular. Mas eu tô triste porque foi burrice. A palavra é essa. Foi burrice do São Paulo a forma de jogar hoje. O São Paulo errou. Começou a errar escalando o time titular contra a Black Bridge. Aí daí foi uma sequência de erros. E não é que foram... Isso é totalmente previsível. Ou não? Não, com certeza. Estava previsível que poderia dar esse problema no jogo de hoje, né? Porque realmente, quem conhece o estilo do Diniz, quem conhece a maneira dele treinar e dele focar o time, estava todo mundo previsto. E vocês têm alguma dúvida que ele vai... A gente tem quarta-feira um jogo decisivo no Morumbi, contra a LDU. Alguém tem alguma dúvida que esse gênio, o Jota, vai colocar o time titular inteiro para jogar em Ribeirão Preto? Já vai, provavelmente vai. Por quê? Porque ele não confia no próprio Taco. Porque ele quer garantir o emprego dele. Até porque, gente, por que o Everton não tem uma chance? Ele é pior que o Pablo? Porque ele coloca o Pablo de ponta esquerda, muitas vezes. Pior que o Pablo, não é. Hoje o Everton estava suspenso. Mas no Paulista... eu não sabia que o Everton estava suspenso, então me desculpe em relação a isso. Mas mesmo assim, ele não tem chance, né? O Everton não tem chance. E o Toró é melhor, para mim, o Toró é melhor que o Pablo. Quem não é? Não, então, é aquele negócio. Raciocina comigo. Você precisa de gente com fôlego e rápido para você fazer a composição do seu esquema tático e atacar, certo? Você não vai botar o Pablo, embora ele tenha perdido 2 chances e tenha dado passo para o gol do Pablo. Ele não tem nem fôlego, nem perfil para isso. Ele não é o perfil dele. Ponto. Mas, gente, aí você tira o Pablo e coloca o Lisieiro para segurar o meio-campo perdendo de 2-1. Não faz sentido. Quando você quer realmente recuperar o resultado que você estava ganhando e perdeu. Você não vai com um meio-campo, você vai botar um atacante no lugar do atacante. Você vai fazer com que o teu ataque fique mais rápido do que estava. E vocês vão convir comigo, o Lisieiro não é um exemplo de velocidade. Ele é um jogador de toque de bola, de cadência, de segurar a bola, de driblar, mas ele não é um jogador de velocidade. E ali, quando tirou o Pablo para tentar acelerar o jogo, era para botar um Toró da vida. Ou então, puxa o Pablo. Ou o 4-4-2, que você, Rafa, tinha falado o 4-4-2. Eu colocaria um 4-4-2 com o Luan de primeiro volante. Você podia aí adiantar o Dani Alves. Eu teria jogado assim, com o Antony e o Pablo na frente, né? Então, seria o mais lógico, eu acho. Então, independente do... Não, aí seria o mais... Porque o Pablo não dá, gente. O Pablo não tem condição, só uma barbaridade. 32 milhões de reais nisso aí, gente. Eu vou além. Eu teria botado o Trellis no lugar do Pablo. Não, qualquer coisa. Porque ele está conseguindo ser pior que o Trellis. Mas... Incrível que parece que o Trellis... Não, peraí, Fábio. Eu deixei o Lequinho de lado, mas pedi o Trellis, eu vou... Você pediu o Trellis, eu vou usar o Lequinho aqui. Para você ver a situação, Rafa, que a gente está... Meu ponto é, o Trellis é pior. Eu não estou defendendo o Trellis. Exato. O Trellis é horroroso, uma porcaria. E ninguém está pedindo o Trellis. O que nós estamos falando é que o Pablo consegue ser pior que ele. É só isso. É isso? Exatamente. O Brenner consegue ser pior que... Consegue ser melhor que o Pablo. O Brenner seria muito mais rápido que o Pablo.
O Brenner talvez seria uma opção melhor que o Trellis. E aí, gente, a gente não está nem entrando no mérito se o Pablo é ruim, se o Pablo é bom. Não é, o ponto não é esse. O problema é que ele não está acertando. É a velocidade, é a jovialidade, é o jogador ter disposição de eu tô entrando nesse mérito, assim. Esse Pablo não podia nem passar na porta do CT. Mas tem uma imagem, tem uma passagem no segundo tempo que o time está correndo e o Pablo está andando. Porque ele já não tinha fôlego. Ele já não tem fôlego normalmente, ele já não é um jogador veloz normalmente. Na altitude de 4.000 metros, ele já estava cansado. Infelizmente, é essa a realidade. Faltou planejamento, estratégia de jogo. Faltou isso. Se nós tivéssemos uma estratégia adequada às circunstâncias do jogo, nós teríamos saído com um resultado melhor. Sem dúvida nenhuma, porque o time do São Paulo, por pior que a gente fale aqui, ele é infinitamente mais capacitado que o time do Binacional. Não, sem dúvida, né? Mas a questão é que até o Binacional tem treinador e nós não. Pois é. Tem um treinador que estudou a gente. E o nosso treinador não estudou eles. E mais uma vez, queria tirar o chapéu pro Binacional. Não apelou, não deu butinada. Time tem que tirar o chapéu pros caras. Porque normalmente você vai na altitude, os caras, a torcida não teve cusparada, não teve baixaria, receberam o São Paulo muito bem. Então, essas coisas. E a arbitragem foi excelente, não parou o jogo, não dava falta boba. Então, a gente tem que elogiar quando as coisas são bem feitas também. Isso aí é muito importante dizer. Correto. Bom, pessoal, o São Paulo agora volta a campo domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. 16 horas, né? 16 horas. Exatamente. Lá no... Coloca os reservas, meu filho. Eu concordo plenamente. Eu vou colocar rapidinho meu palpite para esse jogo, 1-0, mas o jogo importante, que é o jogo do ano do São Paulo. O jogo do ano do São Paulo. Contra a LDU, quarta-feira, às 21h30, no Morumbi. É o jogo do ano, Diniz. Do ano. Se perder, tá fora da Libertadores. Se perder, acabou, fecha a régua e passa a conta. Muito difícil recuperar. Passa a régua e fecha a conta. Eu acho que foi um jogo sofrido, mas eu acredito que o São Paulo uns 2-0. Texas. Eu acho que contra o Botafogo, eu não vou nem... Vai ganhar de 28-0, tá? O que importa para mim é botar o time em reserva. Não importa se perder de 57-0. Porque o que importa é você poupar o jogador. O jogo mais importante do São Paulo no ano. Sem a menor dúvida. Se não ganhar esse jogo, não tem resto do ano. Acabou. Porque vai ser o de sempre. Vai ser Copa do Brasil, vai para a Sul-Americana. E cuidado para não terminar na lanterna nesse grupo que não classifica para a Sul-Americana, hein? Pois é. Ainda tem isso. O Botafogo tá porcaria, tá lá embaixo no Paulista. Então não tem necessidade, o São Paulo vai classificar para as quartas de final no Paulista. Então, pelo menos um time misto, vamos tentar planejar esse jogo da LDU e sugiro que assistam o tape para ver a LDU. Caicedo, Valência, um time complicado. O Ayala, lateral, cuida disso. Base da seleção equatoriana. Pois é. Então é isso. Contra o... Nós vamos ter o pós-jogo de domingo, mas contra a LDU vou dar o mesmo palpite, 1-0, meio a 0. Palpite com o coração, hein? Vamos lá. Um abraço a todos. Maravilha, Texas. Cuidado, hein? Senão o São Paulo cai cedo da Libertadores. Fabão com seus trocadilhos. Primeiro, abraço para o Rodrigo, abraço para o Portuga, que não puderam fazer o pós-jogo. Abraço, Portuga. Abraço. Até pelo horário, né? Abraço aí para o Edinho, para o Nando, para o Vitor, para o Eli, para o Newton, para a galera do Raiz. Pro Wagner. Pro Wagner. Enfim.
Meu palpite contra o Botafogo. Eu, particularmente, acho que a gente ganha até bem. Eu acho que vai ser uns 2-0. Ou 3-0, talvez. Mesmo colocando as reservas. Eu acho que a gente tem time para isso. Contra a LDU, eu tenho para mim que esse jogo vai ser uma lição para o São Paulo. Mas como o Fernando Diniz é teimoso, eu acho que vai ser 2-1. Eu acho que a gente ganha de 2-1. E ganha de um 2-1 bem sofrido, tá? Aquela bacia das almas. É mais pelo Morumbi lotado, que com certeza vai estar, mais pela torcida recebendo o time. Pela mística. Mais por isso aqui, ó. Isso aqui, ó, vai pesar no Morumbi. Eu acho que é isso que vai fazer a gente ganhar. Então, acho que a gente ganha de 2-1 da LDU. E, cara, infelizmente eu vou dormir triste hoje. Eu não vou dormir com raiva, eu não vou dormir puto, eu não vou dormir falando eu sabia, eu avisei, nada disso. Vou dormir triste porque a gente tinha plenas condições de ter saído com um resultado melhor. Concordo. Se tivéssemos um técnico que preste. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Agradecer sempre o carinho de vocês aí com o Tribuna. Obrigado sempre pelo feedback. Todos os feedbacks de vocês é importante. Vocês querem discordar? A discordância faz parte da democracia. Isso é importante. Mas sempre com respeito e educação. Isso é muito bacana. Texas, prazer estar aqui com você, irmão. Portuga, na próxima você está aqui, hein, Portuga? Portuga, tamo junto, hein? Rodrigão, um abraço. Só corroborar o que você falou, aqui o debate é aberto. Ninguém põe a verdade em cima de ninguém, não. A gente está aqui discutindo. Por acaso, na maioria das vezes, a gente concorda com o que a gente está falando. Mas até a gente discorda e nem por isso a gente deixa de dialogar. Faz parte. Isso é da democracia, é do debate, isso é muito legal. Por isso que esse canal, tanta gente querida nos assiste, tanta gente bacana, tantos São Paulinos bacanas nos assiste com esse canal. Tribuna Tricolor é feito para você, torcedor de São Paulo. Nós nunca vamos esconder e nunca vamos tampar o sol com a peneira, porque o nosso compromisso é com a verdade e o nosso compromisso é com você, torcedor de São Paulo. Com esse clube que nós amamos. Estamos com quase 700 inscritos, hein? Isso é muito bacana. Teremos prêmios vamos falar nos próximos programas, prêmios quando nós chegarmos 800, 900 e nos 1000. Fiquem atentos, hein? Prêmios excelentes, hein? Prêmios muito bacanas. Para concluir, o nome é Tribuna porque todos têm voz. Exatamente. Exatamente mesmo. Bom, galera, um grande abraço a todos. Domingo, após o jogo, estaremos de volta. E todos nós, claro, vamos dormir chateados, dormir tristes, porque todos nós estávamos com uma grande expectativa, mas é o clube da fé, e fé a gente nunca perde. Um grande abraço, galera. Fiquem com Deus. Abração, Texas. Rodrigo, Rafa, abração. Boa noite, galera. Boa noite.